Laiden, é, qual é o mistério do café da manhã? Todo mundo diz que o café da manhã deve ser uma refeição extremamente importante e que as pessoas devem comer, devem tomar o café da manhã como se fossem reis, almoçar como se fossem príncipes e jantar como se fossem mendigos. Eu queria que você explicasse para a gente primeiro o significado dessa frase e depois falar um Sei. pouco sobre o café da manhã. Pois é, Alexandre. Essa frase, né, que é uma frase bem significativa, ela diz o seguinte, é que você, como primeiro, você passou a noite todinha sem comer nada, né? São raras as exceções de pessoas que têm algum distúrbio e que se acordam durante a noite para comer. Mas normalmente se janta, né? Normalmente em torno de 8 horas da noite já se tem jantada, a não ser que se vá no final de semana para um restaurante, vai se encontrar com amigos, aí fica mais tarde, realmente. Mas normalmente se janta até umas 8 horas da noite e se vai até o outro dia, pela manhã, em jejum, não é? O fato de você estar deitado não quer dizer que você não está gastando calorias, você está, não está gastando energia. Está sim, porque o metabolismo basal ele gasta em torno de 1.200 calorias por dia. Então, durante a noite, você também está gastando energia para manter o corpo, para o coração bater, entendeu? Para manutenção do cérebro e das funções vitais, né? Tudo isso depende de energia, não é? Agora, como durante o dia você vai ter mais atividade, então você deve fazer um café da manhã completo, porque você vai precisar de energia para poder desempenhar suas atividades, principalmente se você faz alguma atividade física, né? Porque aí você realmente vai ter que repor essas energias que foram gastas durante a atividade física, né? Então, assim, o café da manhã, ele é importantíssimo por conta disso, porque ele vai repor as energias, né? E vai lhe preparar para o dia, né? Para amanhã, que você vai gastar energia fazendo exercício, fazendo sua caminhada, trabalhando, né? Porque tudo isso demanda energia, né? Agora, o que se deve comer nesse café da manhã, né? Os alimentos mais naturais possível, né? Então, toda refeição ela deve ter uma fonte de proteína, uma fonte de carboidrato e uma fonte de gordura, né? Agora, o carboidrato sempre procurar um carboidrato complexo, não é? Não o carboidrato simples que é por exemplo, o açúcar, né? Doces que contêm açúcar simples, né? Pães que são de farinha de trigo refinada, né? Procurar mais um tipo de pão que que tenha fibra, né? Então, e a gordura também pode ser uma gordura boa, né? Que não seja saturada, né? Mas, por exemplo, no queijo que você come pela manhã, não é? Tem também a gordura, né? Agora, quanto mais gordo esse queijo for, mais gordura saturada ele vai ter, né? Então, os queijos brancos, eles são mais indicados justamente pela fonte também de gordura que eles têm. Tem menos gordura e tem menos gordura saturada, consequentemente, Ô, né? Adelaide, você sabe que eu e você também já viajamos bastante e já tomamos café da manhã em muito lugar do mundo. Eu lembro, por exemplo, que na Escandinávia nós tomamos café e lá se oferecia muito peixe besuntado, peixe seco, enfim, peixes. Peixe cru, né? Peixe cru, né? No sul do país se oferece um café da manhã diferente também. E em outros cantos, o café norte-americano tem muito bacon, o café, enfim, a gente começa a É. viajar e começa a ver que as pessoas comem diferente. E o interessante, eu quero deixar claro, é que nós estamos falando dos hotéis, dos cafés servidos em hotéis, né?
que basicamente representa o sonho de café das famílias comuns. Porque na É, casa as pessoas nem sempre tomam aquele café mais. Tu está apressado, tá robusto, mais, né? né? Mas no É, hotel não. O hotel procura colocar à disposição do hóspede o café da manhã que ele acha que é importante. Então, em alguns cantos serve ovo cozido, outro ovo frito, ovo mexido, linguiça, enfim, eu queria que você comentasse sobre esse aspecto. Os cafés por exemplo, o café nordestino, que aí tem cuscuz, tem leite, tem não sei o que, tem não sei o que lá. O café do sul tem isso, tem aquilo. Como é que é essa preparação do cardápio dos cafés? veja, Alexandre, cada lugar, né, tem seu hábito, né? Aqui no Nordeste, como a gente tem muita facilidade de ter tubérculos como macaxeira, inhame, batata doce, né? E também, que não é tubérculo, mas banana, a gente chama banana comprida, e lá para o sul, sudeste, eles chamam de banana da terra, não é? Então, esses alimentos, eles têm um tipo de carboidrato que é mais complexo, então é mais adequado, tá? Agora, por exemplo, você vai para o sul do país, sudeste também, eu acredito, você não vê. E se quando vê, não é de boa qualidade, porque a terra daqui do Nordeste eu acho que é mais apropriada, porque essas coisas aqui são bem mais gostosas. Se for para o Rio Grande do Sul, eles têm o café colonial, né? Por quê? Porque é um café da manhã típico acho que das pessoas de origem europeia, né? Então, assim, tem muito doce, muito embutido, muito queijo, né? Tem muitas tortas, tem frutas também. Muitas vezes as frutas nem são tão gostosas, porque aqui a gente tem muita fruta boa, né? A gente tem mamão, a gente tem laranja boa, também laranja tem no Brasil tudo, sim, mas mamão nem em todo canto tem mamão bom, né? Mas tem outras, tem pera, tem maçã, tem figo, né? Você vai para o centro-oeste ali, você vê muita figo, eu não sei por quê. Mas deve ter mais, a terra lá deve ser mais propícia para isso. No sul também, pera, né? A pera lá é muito nectarina, também aparece e tudo mais. Agora, o importante é que você tenha sempre uma fruta, tá? Ou pedaços de fruta. Quer dizer, então que o básico é o seguinte, né? É um líquido, né? Um leite, um café, um chá, alguma coisa assim. Uma fruta, né? E a fruta vai variar de acordo com a época do ano e a disponibilidade de fruta do local. Porque ela vai É, ser fonte de vitamina e de minerais, né? a presença dos embutidos, né? Eu noto que em alguns tem embutido, no canto é salsicha, no canto é não sei o quê, tem muito embutido por aí. Por que o Tem. embutido? É porque é mais fácil, é porque é mais cômodo, ou é Não, só é uma porque é hábito. É hábito, né? hábito desse povo. Aqui a gente não tem hábito de, por exemplo, comer salame com pão de manhã, não. Mas se você for para Brasília, eu, quando passei aquele tempo indo para Brasília, eu ficava com umas colegas do país todo. E o pessoal do Sul tem muito esse hábito de comer pão com salame pela manhã. Então, sempre tinha lá, né? Como tem aqui também. Assim, a gente vê presunto, a gente vê salame. Mas aqui no Nordeste, a gente não tem esse hábito de comer pão com salame. Do Sudeste para o Sul é hábito mesmo, tá? No Rio Grande do Sul, o embutido, ele muitas vezes, ele é artesanal, tá? O que é diferente do industrializado. O industrializado, ele leva aditivos, não é? Ele leva conservantes, ele leva no próprio processo de defumação, tem nitrito, tem nitrato, que são substâncias cancerígenas. Mas no Rio Grande do Sul existem pessoas mesmo que fazem embutido e que é uma delícia. E é uma coisa que não é prejudicial. Tem muita gordura? Tem. Mas, pelo menos, não tem os aditivos, os conservantes que a gente vê nos salames daqui, porque são todos industrializados. A gente não tem aqui quem faça isso. Nunca foi hábito. Perfeito, Agora, Adelaide. Diga. sim, aí você falou dos peixes. O peixe é uma fonte de proteína, pode substituir o queijo, entendeu?
Aqui eu estou dizendo isso porque eu já cheguei em alguns lugares e Na eu vi, né? Escandinávia, E eu né? devo, eu devo dizer que eu comi bastante, viu? Eu não E sou de. você foi outro dia desse aqui num hotel aqui no Brasil que tinha também peixe, né? Foi sim, foi. Isso Como é foi no salmão, né? No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Então, assim, e gostei bastante. Eu acho que se alguém tiver com. Bom, eu gosto de experimentar. Era Né? cru, era? Era e delicioso. Era, não, era cru, não, era defumado. Mas olha, Ah, sim. uma beleza, uma beleza. Né? Agora, eu Mas nunca. eu acredito, sabe, Alexandre, que tinha lá, porque o Rio de Janeiro é um local que atrai muito turista. Era, E exatamente. turista do Era. mundo todo. Então, É, eles botam para agradar aqueles que têm esse hábito. Aí chega uma pessoa com você que gosta muito, acha ótimo. Eu não como. O uma. único tipo de proteína que eu como de manhã é queijo. Leite, eu não gosto de leite, mas gosto muito de queijo. Então, para mim, a proteína do café da manhã é o queijo, né? Raramente algum presunto, mas já vi que é embutido. Mas o queijo, para mim, é a fonte de proteína. Perfeito, perfeito. Então, hoje, nesse momento, nós conversamos sobre café da manhã. Vamos começar a conversar sobre outro assunto agora. Vamos começar a conversar sobre leite. Há poucas semanas, nós fizemos um programa especial sobre o uso culinário do leite. Mas existem algumas peculiaridades que nós nunca conversamos aqui. Eu me refiro aos diversos tipos de leite. E aí eu queria que a Adelaide falasse sobre os diversos tipos de leite e também sobre as origens do leite. Porque nós sabemos que tem o leite mais famoso é o leite de vaca, mas também existe o leite de cabra, existe o leite e outros tipos de leite. Eu queria que a Adelaide conversasse um pouco sobre, não só sobre os cuidados com o leite, mas também sobre esses diversos tipos de leite. Certo, Ó, Alexandre, olha, o leite é um alimento importantíssimo, né? Tanto é que todo filhote mama, né? Os filhotes de animais que são mamíferos, né? Então, mamam, né? É, muitas vezes, até um animal serve de mãe para outros, né? E também usam o leite. A gente já viu, né? Bichinhos também fazendo isso. No caso dos humanos, o primeiro leite é o leite materno, que é o mais importante, né? Para o bebezinho. Por quê? Porque através do leite materno se passa para ele imunidade, porque o bebê nasce sem imunidade. E aí, quando ele mama, ele recebe aqueles anticorpos que estão no leite e que vão passando da mãe para ele. Então, um bebê que mama, ele dificilmente terá problemas com o intestino e problemas sérios do trato respiratório, tá? Ele pode gripar, até porque a maioria das crianças apresenta rinite alérgica e tudo mais, né? Mas dificilmente isso se desenvolve para uma pneumonia, uma bronquiolite, entendeu? Então, por quê? Porque criança que mama, ele é muito mais saudável, né? Agora, quando fica adulto, né? Quer dizer, a orientação da Organização Mundial de Saúde é que pelo menos por 6 meses se faça essa amamentação, mas se for possível prolongar, também não passar dos 2 anos de idade. Então, tem muita criança que mama, mama pela manhã e mama à noite, tá? Mas a partir de 6 meses já se tem que introduzir outros alimentos. Então, se ficar só na amamentação, vai deixar de ter outros nutrientes que são importantes para a alimentação. E o bebê tem que começar a sentir outros sabores para depois, quando adulto, poder comer de tudo, né? Agora, se diga, Não, eu ia dizer o seguinte, é que a gente fala sempre assim em leite de vaca, né? Mas existem outros leites, né? E os humanos, aparentemente, eles podem tomar outros tipos de leite que não sejam de vaca. E é, eu queria lembrar um exemplo muito importante, né?
que é a história de Remo e Rômulo, né, que eram dois, segundo a tradição romana, eles foram bebês que foram salvos por uma loba. Uma luva. E tem uma escultura muito famosa, né? Que são os dois garotos mamando numa loba. E aí Numa eu queria, luva, né? mamando, a loba tinha lá o úbere da loba, chega, tá cheinho assim, ele tá mamando lá, tá, E aí eu queria que você comentasse um pouco sobre o uso de uso de leite de outros animais, das cadelas, das cabras, das gatas, se os homens podem estar tomando assim, sem, como Romo e Remo tomaram lá, sem, para onde ficaram dois garotões fortes, viu? Tanto assim que criaram Roma e deram muito trabalho para o mundo. Não, veja só, Alexandre, o leite de vaca, ele é alergênico para algumas. Bom, o leite materno é o principal, depois se passa para o leite de vaca. Agora, veja, mesmo o leite materno, tem criança que tem alergia a ele, tá? Outra coisa, a mãe que estiver amamentando, ela tem que tomar muito cuidado, porque a alimentação dela também vai do que ela come também vai passar para o neném, entendeu? E o neném pode passar a ter cólicas, porque a mãe está comendo muito carboidrato simples e tudo mais, tá? Então tem que se ter esses cuidados. Hoje em dia já é bem orientado, mas uma vez que a mãe não pode amamentar, ou por algum problema, hoje em dia a gente sabe que o estímulo à amamentação é uma coisa muito estimulada, né? Assim, quer dizer, a amamentação é muito estimulada e existem várias formas e centros de amamentação que ajudam as mães nesse sentido. Mas não podendo, vai para o leite de vaca, né? Mas não pode ser esse leite que, por exemplo, se compra em caixa ou se compra em saquinho, não, não é aquilo, né? É um leite especial, um leite mais adequado para o neném, que existem várias fórmulas, tá? Mas se o neném for alérgico, existem também fórmulas especiais para o neném que tem esse tipo de problema. É muito mais raro, mas existem crianças que têm. Os leites são caríssimos e o governo faz essa doação. A pessoa inscreve essa criança e passa a receber, tá? No Hospital das Clínicas mesmo, a gente teve um caso de uma criança que precisava de um leite especial, a mãe não tinha condições de comprar, e eu, na época, eu era a, a chefe da dietoterapia e a nutricionista veio para mim, a gente fez um documento de acordo com o que era exigido e essa criança passou a receber esse leite, o que é muito importante, não é? Agora, fora o leite de vaca, que às vezes dá muita alergia em criança, existe o leite de cabra, que é hipoalergênico, né? Então, tem muita criança que, não podendo tomar o leite de vaca, se adapta ao leite de cabra. Agora, leite de búfala também, né? Mas, assim, são esses que são usados para alimentação de humanos, tá? Mas Fora na pessoas hora do que pega para as... capar, o cara pode Hã? recolher, tiver uma, na hora da confusão, né? Se não tem nada, tem uma porca lá prenha, tiver com o útero, Não, não, não não. pode não? Nem porco, nem cachorro, nem gato, nada disso. Por É quê? incompatível com. É porque não é incompatível, Alexandre. Ah, é? Ah, rapaz, então quer dizer que a história de Rômulo é furada, né? É só ilustração, Ah, rapaz, né? então, e eu já tava de olho ali, tem tem uma porca ali que chega a estar gordinha ali, eu pensei que já fosse tomar leite de porca. Foi, Deus o livre, Deus o livre. Agora, hoje em dia, né, essas pessoas que são veganas, não é? É, que não fazem uso de nenhum produto animal, né? E nem roupa, sapato que seja de couro, não usam bolsa de couro, nada disso. Tem que ser tudo o couro vegetal que chama. Então, eles têm o que eles chamam de leite de castanhas, né? O leite de coco, né? O leite de coco, ele Leite é de coco vegetal, é né? bom para fazer peixe, fazer. Aí é bom É, mesmo. Aí eu recomendo, eu é. recomendo. O leite de coco tem mil, né? A gente já falou aqui, tem mil utilidades, né, Alexandre? É muito bom, não é? Você pode usar para
em várias preparações, doces, salgadas. Agora, sim, usar como leite para tomar, por exemplo, leite com café, eu só conhecia uma pessoa que fazia isso, que era uma pessoa que tinha trabalhado na casa da minha mãe, e que quando a gente era pequena, ela ia lá para casa para fazer bolo de goma. E fazia o leite de coco natural, ralava o coco, passava o coco, e depois quando sobrava, ela tomava com café, tá? É, Mas nem é adequado, porque a gente sabe que o leite de coco é rico em gordura saturada. e tem também. A gordura saturada, ela existe mais em produtos de origem animal, mas o leite de coco, ele é um dos produtos mais ricos em gordura saturada. Embora a maioria das gorduras saturadas que estão lá no leite de coco não sejam aterogênicas, mas tem dois tipos que são altamente aterogênicos, quer dizer, que entopem as artérias. E leite de soja? Pronto, leite de soja também é muito utilizado quando a criança tem alergia até ao leite de cabra, né? Aí se usa. Agora, o problema do leite de soja é que ele tem hormônios, né? E hormônios femininos. Então, por exemplo, meninos que tomam leite de soja por muito tempo, eles muitas vezes formam mama, entendeu? Sim, mas só uma perguntinha. Mas os pais são avisados disso ou a turma toma sem Eu acredito saber? que hoje em dia sim, viu? Mas há muito tempo atrás não. Nem É, eram avisados, talvez o médico nem soubesse, sei lá, né? sei. Porque só se via essa relação, é alergênico ou não, entendeu? Ô, Mas hoje em dia se sabe disso. olha, tem também uma pergunta que sempre me atormentou. É, com relação a uma tal vitamina A. Dizem, eu não entendo, né? Você sabe muito bem que a minha informação é outra, mas dizem que o leite é rico em vitamina A. E essa vitamina A é uma coisa que é muito boa para os olhos. E que conta, reza a lenda, que eu não sei se é lenda, mas que durante muito tempo havia um programa dos Estados Unidos chamado USAID, União para o Progresso. E esse União para o Progresso Era. distribui um leite em pó. E esse leite em pó não teria essa tal vitamina A e por conta disso muitas pessoas ficaram cegas. Isso procede? Olha, Alexandre, a vitamina A, ela é lipossolúvel, então ela está na porção gordurosa do leite, né? Então, vamos dizer, um leite integral, naturalmente, ele tem muito mais vitamina A e as outras vitaminas do complexo, e as outras vitaminas lipossolúveis, que são A, D, E e K, a DEC. Agora, quando você desengordura o leite para fazer o leite desnatado, perde essas vitaminas. Então, assim, é uma recomendação à indústria que adicione a vitamina A, porque ela é boa não só para a visão, mas para a pele, não é? Ela é muito importante, a vitamina A, e faz parte de vários processos do metabolismo, né? Então, outra coisa, antigamente a gente via que o leite ele vinha numa garrafa, né, transparente, isso muito antigamente, e ficava, quando a gente vê nos filmes, na porta da casa, o leite ali, com o sol, a vitamina A se perde. Então, hoje em dia se sabe que leite tem que ser acondicionado em uma embalagem opaca, entendeu? De forma que não incida a luminosidade sobre ela e não faça perder a vitamina A, entendeu? Agora, esse programa aí, eu acho que o leite vinha desengordurado, será? A informação que isso foi no início da década dos anos 60. Foram dois Hum. gravíssimos problemas que houveram naquela época. Um foi o leite sem vitamina A, e as crianças ficavam com deficiências visuais, e outro foi a talidomida, que também foi uma coisa seríssima, né? E isso marcou Tá ali dormida, os assim. anos É, 60, né? Eu lembro muito bem que um era por conta de um remédio que tinha um problema, eu não sei exatamente qual era, e outro era falta de vitamina A no leite. E era um leite distribuído pelos era, Estados Unidos. Naturalmente, eu era. imagino que a distribuição ocorria
sem que houvesse um conhecimento prévio do risco que É, aquele produto poderia provocar. Porque aí também, se soubesse e fizesse a distribuição, seria uma coisa criminosa, né? E eu acredito que é, talvez o Tio Sam não fizesse isso com os seus súditos. é verdade. Então, assim, sabe, Alexandre, realmente, olha, a vitamina A, ela é presente na forma fácil de ser absorvida, principalmente em leite, em fígado, né? Agora, também na forma de beta-caroteno nas verduras vermelhas, né? Gerimum, cenoura, também são ricas em beta-caroteno, que é a pré-vitamina A. Perfeito. E assim nós concluímos esse programa especial sobre o uso do leite como alimento, não o uso culinário, mas o consumo direto, né? Então, A importância. se você tem uma porca em casa, quiser mamar nela, não mame, porque não pode. Nas porcas, nas cadelas, nas gatas, Não não faça pode, nada não disso. pode. Se Nada disso. limite se limita a mamar nas vacas, a mamar nas jumentas, a mamar nas cabras. E aí aí vai também, pode ser no soja, pode ser nesse outro, aí, porca e gata e Não cachorro, pode, não pode. É esqueça, incompatível com a é raça humana. incompatível. Bom demais, Adelaide, obrigado. Até a próxima, né? Próximo encontro no É. Comendo Bem de Sua Sol. Até logo, tchau, tchau. Tchau, tchau.